tá dado. Ué, cadê Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, nós iniciamos hoje a 40ª reunião ordinária do Concidade, do Conselho das Cidades, aonde nós passamos nesse mês da última reunião que tivemos até o dia de hoje. Fizemos 8 audiências públicas, 9 na verdade, em todo o território de Chapecó, para elegermos novos conselheiros estes que irão tomar posse no dia de hoje, e que é uma alegria para nós que estão presentes. Da mesma forma, alguns conselheiros estarão hoje também deixando o mandato, né, do Concidade, e dessa maneira também, ao final, vamos fazer um agradecimento todo especial. Temos presente aqui a o curso de arquitetura da UNOESC, que está presente, é uma alegria tê-los aqui, é muito bom ver a academia participando do dia a dia da cidade, e estar participando do Concidade é estar participando do dia a dia real do que acontece na cidade de Chapecó. Nós temos uma pauta extensa hoje, objetiva, e que tiveram algumas alterações. Quero fazer aqui o registro. Foi mandado um documento, um e-mail com errata para todos os conselheiros. Nós retiramos da pauta o processo número 19695/2018, em função de que nós recebemos informações adicionais quanto ao processo, e essas informações adicionais quanto ao processo poderiam tirar a imparcialidade dos nossos conselheiros na hora de fazer a sua tomada de decisão. Então, em função disso, nós estamos retirando de pauta para que esse processo, quando retornar à pauta, retorne de maneira com todas as dúvidas dirimidas a respeito do assunto, com todas as justificativas feitas, para que os conselheiros possam tomar a melhor decisão, a decisão mais coerente, com base nas suas convicções. E na lei, obviamente. Então, nós retiramos de pauta o processo 19695/2018. Vamos dar sequência à nossa pauta de hoje. Eu estarei remetendo aos conselheiros, a partir de amanhã, não vai ser hoje ainda, por causa da reunião do Concidade, a partir de amanhã, estaremos remetendo aos conselheiros uma informação relevante quanto a esse processo que foi retirado de pauta. Então, essa informação vai ser enviada a todos os conselheiros. Eu não quero estar explicitando sobre ela em plenária do Concidade. Então, vou estar remetendo, os conselheiros todos têm seus e-mails, podem fazer a leitura com calma, e dessa maneira, lá na frente, quando esse processo retornar à pauta, em caso de retorno, obviamente, ele será com toda certeza colocado de maneira adequada aos conselheiros para tomar a sua decisão. Dando sequência, então, queremos colocar a aprovação da ata da reunião anterior, ata no dia 28/2, em discussão, não havendo em votação, os que permanecerem como estão, consideram aprovado. Ok, aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos homologar os conselheiros agora, né? Tu quer ir na frente? Não precisa? Eu acho que respondeu você. Eu vou lá. Eu posso falar. Bom, nós vamos estar agora fazendo a homologação dos conselheiros eleitos nas reuniões, nas audiências públicas que ocorreram nas regiões que as regiões geográficas, né? Alguns conselheiros participaram das audiências públicas, na qual eu já agradeço, mas todas elas tivemos o quórum
possível para fazermos a reunião e elegermos os conselheiros. Então, vamos chamar os conselheiros aqui na ordem, para que venham à frente tanto os titulares quanto os suplentes, para que todos conheçam, quem aqui estiver, obviamente, e depois teremos um decreto de nomeação assinado pelo nosso prefeito. Pode ser. Vou passar para a Júlia, que ela vai citar os que estão entrando para o novo mandato e aqueles que estão entregando o mandato agora por força do prazo que encerra. Boa tarde a todos. Então a gente pede que, conforme a gente vá chamando os novos conselheiros, venham aqui na frente para serem apresentados a todo o plenário. Então a gente teve a primeira audiência. O edital de convocação todo mundo conhece, né, que foi publicado. A primeira audiência de 28/2, então, foram eleitos Ederson Antonini como conselheiro titular e Mauro Antônio de Coet como conselheiro suplente. Eles assumem no lugar de César Ciarini e Ederson Antonini. Por favor. Depois, na segunda audiência, a gente teve a reeleição, então, do Nilton Martins como conselheiro titular. Ele justificou a ausência na reunião de hoje. E o João Maciel. Está presente, João Maciel? Não? Eles entram no lugar, então, do Ademir Zevieski, no caso. O Nilton se reelegeu. Dia 26/2, então, na região 4, a gente teve a reeleição do Vanderlei Moreira como conselheiro titular e o João Batista de Almeida como conselheiro suplente. Está aí, João? Então, eles entram no lugar, o Vanderlei Moreira reeleito e o Delmo Tadeu Finger, então, acaba sendo desligado. Depois, então, a outra audiência que a gente teve lá na região 6, por questão de faltas também desses conselheiros, serão desligados Leucires Oton e Silvênio Mergen, e, na oportunidade, então, Fabrício Zaboenco e Claudir Dutra foram eleitos nesta audiência. O Claudir, não? Na região do aeroporto, então, foram eleitos Tatiane de Moraes Nogueira dos Santos e Albino Felipe Chiela, conselheiros titulares suplente, no lugar do João Adenir Flores e da Patrícia Simer, que já tinha pedido desligamento também do conselho. Na outra região, do Borman, a gente teve, então, a eleição do Ângelo Alfredo Gollner e José Rosset, conselheiros titulares suplente. No lugar, então, agora, de Júlio César Kovaleski e Silvestre Brasil. E também, na última audiência, então, os representantes do Goiôem estão sendo desligados o Rogério Faé e a Fabiane Maria Hackman, e assumem no lugar o Pedrinho Rotava e o Anderson Leal dos Santos, também como titular e suplente. É uma renovação importante aí. Então, eu queria pedir uma salva de palmas aos nossos conselheiros novos. Agradecer a todos por esse início de trabalho, aos que já permanecem, no caso do Ederson, essa continuidade que ocorra de maneira como vem ocorrendo. E hoje já tem uma oficina para aprender como é que funciona o trâmite, que nós temos eleições, votações, mas o mais importante é a presença de vocês, estarem conosco aqui para discutir os problemas de Chapecó. Muito obrigado, e o prefeito vai fazer o ato de nomeação, que vamos encaminhar a todos vocês. Obrigado. Obrigado, João. Dando sequência agora, nós vamos seguir numa proposta do município de ampliação do perímetro urbano do distrito de Sé de Figueira. A Júlia, nossa secretária, vai apresentar sobre o assunto. Então, essa proposta de ampliação do perímetro urbano de Sé de Figueira, ela foi de iniciativa dos moradores lá da região. Foi uma solicitação que veio para o gabinete do prefeito, e o gabinete, então, passou para o plenário da Concidade, então, deliberar sobre o assunto.
Ela tem o fim de viabilizar algumas regularizações fundiárias lá. Então, são algumas casas que acabam ficando fora, de acordo com o atual perímetro urbano, e por isso que estamos discutindo aqui. Essa é a lei atual, é a Lei Complementar 364 de 2019, ela que define o perímetro urbano. Aqui não sei se está visível para vocês enxergarem como ele é atualmente. Tá? Então, ele tem as coordenadas, aqui ainda estava no sistema SAD 69, depois, com o plano diretor, passou tudo para CIRGAS 2000. E a proposta, então, aqui está o requerimento lá da comunidade. E a proposta, então, seria, aqui está a sobreposição, ó, é uma pequena alteração, principalmente aqui, nesse lado. Aqui, vocês estão conseguindo visualizar? E com as novas coordenadas, então, já no CIRGAS 2000 atualizadas. A gente tem as fotos do evento, então, que foi feito lá dia 9 de março, com o prefeito e com o Diego, que é o diretor de regularização fundiária. A Cláudia da Procuradoria também estava presente. E esse é o objetivo. A Cláudia está aí também, se precisar de alguma informação, se vocês têm alguma dúvida. Passamos aos conselheiros para ver se algum conselheiro tem alguma dúvida quanto ao assunto. Em não havendo, quanto custa? Então, nós vamos fazer já fizemos o levantamento topográfico, né? É só questão de legislação mesmo. O que vai possibilitar são os programas de regularização fundiária que serão adequados, que nós temos que resolver. Nesse momento, não. Nesse momento, não. É o semelhante que foi feito no Goiôem, no Borma, atualmente o perímetro urbano, para poder fazer algumas melhorias de programas nacionais, né, que o Ministério das Cidades exige. Então, colocamos em discussão, não havendo em votação, quem permanecendo como está concorda, todos os nossos conselheiros presentes concordam, está aprovado. Vamos dar sequência, então. Agora, nós temos uma situação inusitada que nos veio aqui, eu considero inusitada e bem desafiadora para o Concidades, né, que é o Ministério Público de Santa Catarina, através do inquérito civil, questiona a edificação abandonada do lote número 57 da quadra número 5, localizada na Nereu Ramos. Todos conhecem essa construção, né? E ele pede para que o Concidade se manifeste acerca do assunto, delibere acerca do assunto, né? Então, assim, recebendo como nós recebemos esse material, nós trouxemos ao Concidade a plenária em respeito ao que foi solicitado pelo MP. Mas eu, particularmente, entendo que nós deveríamos ter a opinião dos conselheiros a respeito, deixarmos ela registrada em ata, depois que nós tivermos a ata finalizada e terminada, remetermos à Procuradoria Jurídica do município para fazer uma análise jurídica do processo, porque não é simplesmente... Nós temos ferramentas para utilizar, mas que ainda não estão regulamentadas. Então, eu passo é muito importante escutar os conselheiros a respeito desse assunto. A palavra está com o conselho. Perdão. Desculpa, tem um parecer da Câmara Técnica a respeito do assunto. Segundo o que ela me disse, o parecer é igual ao que eu disse. Então, na mesma linha do que eu falei. Então, acho que ler seria redundante, né? Nós temos aqui, o e-mail, né, da promotoria, pedindo, então, quais medidas entendem cabíveis em relação ao imóvel, notadamente diante dos conceitos de imóvel urbano subutilizado e edificação em osso, como está entre parênteses, né? Que está constando lá no 379 do plano diretor. O que diz aquele artigo 379 do Código de Obras, conselheiro Ederson?
Tá, então a gente tem primeiramente o artigo 378 do plano diretor, que ele vai dizer que são consideráveis passíveis de parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, lembrando que são os instrumentos do Estatuto da Cidade, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados em áreas especiais de interesse social para fins de produção habitacional, nas áreas especiais de urbanização e ocupação prioritárias, a EUOP, na área urbana central, AUC, e na área urbana de transição, AUT. Então, ele conceitua no artigo 379 que, para fins desta lei complementar, consideram-se solo urbano não edificado, solo urbano subutilizado, imóvel não utilizado. A unidade imobiliária autônoma que tenha sua área construída na totalidade ou em osso e desocupada há mais de 5 anos, ressalvados os casos em que a desocupação decorra de impossibilidades técnicas ou pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. Parágrafo 1º. Considera-se edificação em osso aquela que se encontra com sua estrutura e demais elementos construtivos principais finalizados, aguardando apenas por revestimentos, acabamentos ou instalações de equipamentos necessários ao funcionamento da mesma. Luciane. O Mauro estava inscrito antes, eu acabei não vendo. Pode falar? A matéria é extremamente técnica. Tá? E eu acho que nós, não quero fazer juízo dos demais conselheiros, mas eu, pessoalmente, não estou apta para votar sugestão, inclusive, diante da complexidade do Estatuto da Cidade, dos instrumentos que se replicam na nossa legislação local e alguns, inclusive, como IPTU progressivo, algumas questões que dependem de regulamentação. Então, vou sugerir que o Concidades forme uma pequena comissão, talvez 2 ou 3 membros, e que nisso se inclua a Procuradoria do Município, para que inicialmente se faça análise técnica das possibilidades e isso aqui não fique meramente opinativo. Eu acho que pode e depois a legislação vai me dizer que não. Boa tarde, conselheiro Mauro. Eu também vou pela mesma linha, Américo. Eu acho que, além disso, eu acho que tem pendências judiciais. Então, eu acho que teria que ver bem certinho com o proprietário. Eu sei que há uma disputa judicial, eu sei que tem uma disputa judicial, então não é o Ministério Público que vai definir, né, agora. Então, eu acho que nós emitimos um parecer aqui, nós podemos recomendar algumas coisas, né, mas... Só para então encaminhar... Desculpa, o Roque lá está escrito. Ademir Roxandre, conselheiro. Eu tenho, presidente e demais membros, eu tenho a informação de que ele estava tentando comercializar o prédio. Eu recebi um pessoal há uns 30 dias atrás de Blumenau que estavam em tratativa com ele para ressuscitar, vamos usar a palavra aqui, para, enfim, remodelar o prédio e dar seguimento nele numa negociação. Eles vieram, inclusive, consultar a questão do mercado imobiliário. E me parece que a ideia da nossa colega aqui, secretária, é válida, mas eu até diria que antes disso poderia ser notificado o proprietário para ele tomar as providências cabíveis, porque se as providências cabíveis podem ser enlencadas as medidas que já estão no plano diretor. Então, vamos dizer, dando um prazo para ele em 60 ou 90 dias se manifestar. Você vai fazer o que com esse imóvel? Vai dar continuidade? Eu acho que nós fazendo essa providência de notificar ele, vai até apurá-lo a fazer algum negócio, né? Porque ele fica com o imóvel, daqui a pouco pode ruir uma parede ali, machucar alguém, enfim, um vizinho. Então, acho que nós temos que tomar providência. Uma delas é notificar ele para ele tomar as providências que já estão previstas na lei. Mas, se quiserem fazer a comissão primeiro, para daí estudar melhor o caso, eu também concordo. Conselheiro Lírio Sanagioto, bem, penso eu, pessoal, se trata de um patrimônio privado. Eu tenho conhecimento dessa obra, fui avaliador de parte dela há uns 6, 7 anos atrás, onde um proprietário estava comprando dos demais, e a questão judicial está em 2 ou 3 unidades que não foram adquiridas e a obra está parada. Penso eu que, assim como foi colocado pelo Roque, o que nós podemos fazer é uma notificação
a nível municipal, porque nós não temos gerência nenhuma sobre essa iniciativa privada, de forma que eles se entendam. Ou seja, ou toquem a obra, ou os poucos remanescentes que querem ganhar o que investiram, que a gente sabe que esses condomínios mal administrados do passado, tu não recupera o que foi investido, que se entendam entre eles. Mas a questão já é judicial, o processo está correndo no fórum, então nós, como município, não temos muito o que fazer, a não ser pressionar para que se entenda e a coisa dê andamento. Bom, então eu vou encerrar as discussões. Américo, tem que começar com Ederson. Américo, nós temos uma questão também do Código de Obras. Nós temos que notificar que a edificação, dentro da notificação que tem que fazer ao proprietário, eu acredito que o setor de fiscalização tem que solicitar que ele demonstre que tem questões de segurança para que ninguém adentre o edifício e venha se machucar. Então, acho que esse é o principal intuito do MP. E citar que, se ele apresente as questões judiciais que o impossibilitam de tocar a obra, o impasse, para que também não pode penalizar o cara que está tentando regularizar isso aí. A gente sabe que eles estão mais de 4, 5 anos tentando achar uma forma de terminar essa obra. Então, acredito que o meio correto é eles preservarem que não vá cair parede, que façam uma vistoria, que se identifique se tem algum ponto perigoso e apresentem isso ao município, porque o município também não pode estar botando em risco os seus fiscais, né? Bom, então vamos encerrar a discussão, até porque eu acho que já chegou-se a um consenso dentro do grupo. A sugestão, então, corrijam se estiver equivocada. O Concidade orienta a uma notificação ao proprietário. Essa notificação, depois a SEDUR vai olhar qual é o campo dela. Da fiscalização de obras é um campo, da questão de tributos é outro, e nós vamos, depois de fazer as notificações, também encaminharmos para a Procuradoria do Município. E dessa maneira a gente cria uma estrutura de subsídio para poder tomar as decisões, mas essa orientação por sugestão do MP, ele quer uma posição do Concidade. Então, o Concidade se posiciona de orientar nesse sentido. Pode ser nessa linha? Daí fica, acho que, dentro de todo o que foi tratado aqui dentro. Com certeza. Aí vai fazer, tendo mais informações, como disse a Luciane, teremos como daí nos posicionar de maneira mais adequada. E, presidente, e também assim, seguir a lei, né? Se a lei, se ela está vencida, ou ele vai dar continuidade, e infelizmente vai ter que demolir. Exatamente. Quer dizer, chega uma hora que, desculpa a expressão, embreta, né? O camarada ou ele termina a obra ou ele vai ter que tomar as providências que a lei... Então, nós não temos nem o que fazer, nós só podemos dizer, senhor secretário, siga a lei. Já tem a lei, ele tem que cumprir o que está na regra, né? Só se ele quer um prazo especial, eu preciso de 2 anos. Aí viria para cá para nós conceder um prazo diferenciado, mas senão ele tem que cumprir a lei. Agora vamos aguardar esse retorno das informações, mas é nessa linha aí, está perfeito. Feito então, pessoal. Passamos essa deliberação. Nós estamos, então, agora passando para as apresentações técnicas e vamos estar retornando o processo da Protema, de número 24628. Aí vou passar para os proprietários para que se manifestem. Só lembrando a todos que esse processo estava em pauta na última reunião, foi o último processo, ele acabou sendo retirado para questão de orçamento das medidas mitigadoras e detalhamento melhor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio, sou arquiteto urbanista e fomos contratados para fazer esse estudo de impacto de vizinhança para a Protema Empreendimentos. Conforme foi citado anteriormente, nós havíamos participado do último Concidar, mas, diante de algumas melhorias, né, estamos reapresentando o projeto hoje para conhecimento de todos. Trata-se de um condomínio vertical de apartamentos,
para ser comercializado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Será compreendido com 160 unidades de apartamentos e 2 pequenas salas comerciais. Tá? A localização dele se dará no bairro no bairro Palmital. Os acessos à rua Irineu Bornhausen, o comercial Girardi está aqui, o empreendimento situa-se aqui. Estudamos uma área de mais ou menos 400 metros de distância para um estudo mais de influência indireta e 150 metros de influência direta. Comercial Girardi, Avenida Irineu Bornhausen, o empreendimento situa-se aqui. Madeireira Potric, Rua Mato Grosso, aqui. Aqui nós temos algumas vistas do lote. A primeira vista é na Rua Irineu Bornhausen e a segunda vista é a Rua Rafael Beley. Como falei anteriormente, são blocos, são divididos em 3 blocos. Bloco A, que é a frente na Rua Irineu Bornhausen, bloco B e bloco C, aqui a Rua Rafael Beley. O bloco A possui 18 apartamentos, são 2 salas comerciais, estacionamento em vários pavimentos, compreende 56 unidades. Bloco B e C são mais ao fundo, também com 18 unidades, estacionamento, todo um andar total aqui destinado à área de lazer, compreende 104 unidades. Aqui nós temos uma vista, um 3D do empreendimento, bloco A, visto da Avenida Irineu Bornhausen, o bloco B e o bloco C. Esse é o embasamento, os espaços destinados a garagens. Fazendo um resumo aqui, são 160 apartamentos, 2 pequenas salas comerciais, 7 vagas destinadas a visitantes, 3 vagas destinadas a comércio. Também a gente gostaria de destacar aqui que o espaço destinado ao lazer do condomínio, ele está quase que 50% além da metragem exigida atualmente pelo Código de Obras. É todo esse espaço aqui. Opa, desculpa. Deixa eu voltar. É todo esse espaço aqui. O bloco B e o bloco C. Todo esse embasamento aqui. A ideia é você propor que os moradores tenham um espaço no próprio condomínio para usufruir do seu lazer. Além do tradicional salão de festa, academia, também nós estamos propondo um diferencial, que seria espaços de caminhada. São quase 140 metros de espaço de caminhada dentro do próprio empreendimento. Então, a ideia é que as pessoas tenham a oportunidade de praticar seu esporte, seu lazer, no próprio empreendimento, além de valorizar o empreendimento e o bem-estar das pessoas. Nessa prancha aqui, a gente destacou os acessos. Convém destacar aqui também que o nosso projeto já passou pela mobilidade. A gente já teve várias discussões, até com a própria secretária, o pessoal da comissão, do trânsito, e depois de várias conversas, a gente conseguiu chegar a algumas situações aqui que viabilizam e que são bem interessantes para o projeto. Vejam bem. Deixa eu voltar aqui. Irineu Bornhausen é aqui. Rafael Beley está aqui. O empreendimento é seguido por essas linhas aqui. Qual que foi a nossa proposta? Conforme eu disse, já alinhado com o Departamento de Trânsito e Mobilidade. Os acessos ao empreendimento se dará pela Irineu Bornhausen, por esse espaço aqui. Repensamos essa ideia. Nós temos um espaço aqui que seria um refúgio para pelo menos de 5 a 6 veículos, evitando que esses veículos permaneçam na Irineu Bornhausen para acessar o empreendimento. Pensamos também em vagas de garagem para o comercial, justamente na frente do empreendimento, e vagas também para PCD na frente do empreendimento. Acessos para os moradores, por aqui e por aqui. Pedestre por aqui, veículos por aqui. Espaço para refúgio. Recuo do portão dentro do empreendimento, justamente para que os veículos não permaneçam no espaço da avenida. Seguindo essa regra, entrando o seu empreendimento, acessa-se aos blocos de trás. Claro, cada um sobe as suas respectivas rampas, porque os estacionamentos são divididos em vários andares. Vagas para visitantes também encontram-se nesse pavimento térreo
e também no pavimento de trás. Entra-se com os veículos por aqui, acessa-se o empreendimento pelos moradores e saem todos pela Rua Rafael Belém. Justamente para que você evite nós no trânsito. Pensou-se também na Rafael Belém, logo mais a seguir eu vou explicar com mais detalhes, atualmente ela possui mão dupla. Mas como a gente constatou que a caixa viária dela é 8 metros e alguma coisa, a gente percebeu que é inviável. Então pensou-se em mudar o sistema dela para mão única. Também alinhamos isso, conversamos com o Departamento de Trânsito, conversamos com a secretária e realmente vemos que essa é a melhor possibilidade para essa rua. Mais à frente eu vou conseguir detalhar melhor essa questão. Falando sobre questão do sombreamento, também que é uma das questões que a gente deve analisar num estudo de impacto de vizinhança. Como medida mitigadora, qual que é uma das nossas alternativas? Como temos o embasamento e vagas de garagem, a ideia é não fechar esse espaço até em cima, não colocarmos uma parede e uma janela fechando. A ideia é manter esses espaços abertos, de forma que beneficie mantendo a circulação do ar, ventilação e iluminação. É também uma solução mitigadora. Além disso, também, como solução mitigadora para o empreendimento, o que estamos propondo? Melhorias no Parque Palmital, que é o parque próximo ao empreendimento, conhecido de todos vocês, com certeza. A ideia qual é? Melhorar o playground existente, que hoje está precisando de melhorias, instalação de novos brinquedos, balanço, gangorra, escorregador, construção também de um quiosque, 13 metros quadrados, inclusive um projeto apresentado pela própria prefeitura, e como sugestão vinda das nossas diversas reuniões que tivemos nas câmaras técnicas. Se eu não me engano, foram 13 reuniões, até nós conseguir afinar corretamente o IV. Uma nova demanda também que surgiu, e a gente está apresentando aqui, como o Parque Palmital também é próximo da PAI, a gente pensou em propor um acesso interno entre os dois. A gente vai aprimorar bem certinho como vai ser feito isso, mas também uma demanda interessante, e eu acredito que vai beneficiar também aquelas pessoas que se utilizam da PAI e querem acessar o empreendimento. Percebe-se que para eles acessarem, eles têm que dar um retorno muito grande por fora, então correndo até riscos e tal, então assim a gente beneficia aquela população. Com relação à questão das drenagens do entorno do empreendimento. Veja bem, nós consultamos a população, fizemos um questionário, e a gente verificou muita reclamação das pessoas com relação a Irineu Bornhausen nos dias de chuva, na frente do Comercial Girardi. Percebe-se que aquela tubulação de drenagem pluvial ela é insuficiente. Então, como uma medida mitigadora para o empreendimento, a gente está propondo que seja feita uma melhoria nesse sistema de drenagem. Mas a gente não está pensando somente naquele espaço específico na frente da Comercial Girardi, que seria aqui. Nós estamos ampliando um pouco mais o nosso leque, justamente para beneficiar a população, e não apenas as pessoas que residem, as quais comentaram com nós dessa demanda, mas também quem acessa, quem transita, quem passa. Certamente alguém de vocês já passou por lá num dia de chuva intensa e verificou como é que é. Então, qual que é a nossa proposta? Aqui, essa linha verde aqui, na Irineu Bornhausen, é onde, Comercial Girardi aqui, é onde tem aquela tubulação existente. A nossa ideia é trabalhar essa tubulação, ampliando nessa linha vermelha, pela Rafael Belém e pela Rua Mato Grosso. Essa tubulação é a existente no Mato Grosso. A ideia é que instale novas instalações, sejam feitas novas tubulações e sejam melhoradas estas que já existem. Inclusive, a ideia desse projeto, ele partiu baseado no mapa Cura, que foi gentilmente cedido pela prefeitura, para que a partir dali a gente pensasse em algo que viesse beneficiar não só essas pessoas que já moram, bem como as pessoas também que transitam. Convém destacar também que esse sistema, esse projeto, essa ideia, já foi apresentado também para a SEDEMA. É claro que depois vai ser feito um projeto técnico, mas que também já é de conhecimento da SEDEMA essa proposta de melhorias de mitigação nesse local. Aqui também são outras medidas mitigadoras.
acesso de veículos exclusivos pela Irineu Bornhausen e ceda pela Rafael Belay, conforme eu já expliquei anteriormente. Recuo do portão das garagens, tanto de entrada quanto de saída. Sinalização, chanframentos de muros, a fim de criar uma espera para os veículos dentro do empreendimento e não pararem sobre a via específica. Não parando sobre a via específica. Com relação ao trânsito, conforme eu já expliquei anteriormente, esse projeto já foi passado pelo setor de trânsito. É claro que detalhamentos e tal ainda vai ser feitos, mas a ideia inicial, o escopo inicial já foi afinado. E a ideia é que a nossa intervenção, ela amplie-se. Desde a última apresentação até hoje, nós tínhamos a ideia de trabalhar... Nós tínhamos a ideia de trabalhar esse trecho apenas aqui da Rua Mato Grosso. O empreendimento hoje situa-se aqui, Comercial Girardi situa-se aqui, Rafael Belay aqui. Então, a ideia era trabalhar apenas esse trecho, da Irineu Bornhausen até a Rua das Palmeiras, com instalação de placas, com pinturas de faixa. Ampliamos a nossa área de mitigação. Da Rua das Palmeiras, nós vamos até a Rua Lauro Miller. Tá? Discutimos isso no setor de trânsito, já é de conhecimento do setor de trânsito, para que a gente faça essa intervenção nesse espaço, para que a gente faça essas melhorias nesse espaço. Justamente quando o plano de mobilidade e a continuidade da Rua Mato Grosso, desde a Lauro Miller até o seu final, se encaixa perfeitamente dentro daquilo que nós já estamos propondo. Tá? Então, nós teremos aqui 78 placas, pinturas de faixa, faixa elevado, faixa indicativa de proibido estacionar, sinalização horizontal, botoeira. Nesse aqui fica mais específico. Tá? O empreendimento ele está aqui. Aqui seria a saída do empreendimento. Irineu Bornhausen, Rafael Belay, Rua Mato Grosso. Então, quais são as nossas intervenções específicas nesse espaço aqui? Instalação de botoeira na Rua Irineu Bornhausen. Fechamento de uma abertura no canteiro na Irineu Bornhausen que dá acesso hoje a Rafael Belay. Verificamos que aqui existe muito cruzamento de veículos, o que pode causar acidentes. Pinturas de faixas e sinalização em todo esse trecho, desde o encontro das duas até na Lauro Miller. Faixa elevada nesse trecho da Rua Mato Grosso. E pintura de toda essa sinalização até a Lauro Miller. Conforme destaquei, toda essa questão de proposta já foi amplamente discutida pelo setor de trânsito e os mesmos acreditam nessa proposta como a melhor solução. A alteração do fluxo para hoje, nós temos, na proposta termos duas vias vindas da Irineu Bornhausen e uma apenas chegando até Irineu Bornhausen na Rua Mato Grosso. Conforme eu disse, detalhamentos mais específicos serão feitos no segundo momento, mas a ideia do projeto é essa daqui. Bom, além dessas propostas mitigadoras, estamos propondo também um espaço dentro do empreendimento para armazenamento de lixo produzido pelo próprio empreendimento. Aquisição e doação de lixeiros mecanizados para que seja colocado também próximo ao empreendimento ou aonde for mais necessário, conforme a empresa achar o local ideal. Estação de tratamento de esgoto, para que esse esgoto seja tratado. Já que lá não existe tratamento da Casan, então vai ser feito isso pelo empreendedor. Uma outra questão também que tinha sido levantada pela Câmara Técnica, e nós estamos colocando aqui, é a questão de lava-rodas. Lava-rodas e espaços destinados dentro da edificação para que seja espaços de carregar material, descarregar material, limpar os veículos limpar as rodas desses veículos quando os mesmos saem do empreendimento a fim de não sujar as vias. Então, também estamos demarcando isso em projeto. Esses espaços destinados para que não tenhamos esses contratempos durante a obra. Essa última transparência ela é para nós especificar os custos de todas essas medidas mitigadoras que estão sendo supridas pelo empreendedor. A drenagem desse empreendimento, a gente está
orçando em 84 cubes. Todo aquele processo, toda aquela ideia de drenagem do entorno. Lembrando que isso beneficia não só a população local, mas todas as pessoas que passam também por aquela via. Questão de melhorias na sinalização vertical, instalação de placas, botoeira, faixa elevada, 30 cubes. Melhorias no Parque Palmital e aquele acesso interno entre a PAI, 13 cubes. Lixeiros mecanizados padrão prefeitura, 8 cubes. Sinalização de entrada e saída do empreendimento, 3 cubes. Totalizando 138 cubes, que serão algo investido e suprido pelo empreendedor para este empreendimento. Além de outras coisas que a gente não tem como mensurar valores, né? De maneira geral, é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês. Tá ok. Parabenizo aí a equipe pela apresentação, muito boa. E fazer um registro aos conselheiros que essa drenagem, ela, coincidentemente, ela cabe num local que, para o município, é muito importante que aconteça. Vez que nós estamos fazendo agora a revitalização do General Osório, estamos começando, né? Começou aqui em cima no... Enfim, vai ser da rua do Posto Galho até a Avenida São Pedro. Lá. E nós já detectamos que nós vamos ter que fazer uma drenagem diferenciada nessa região. Agregando a drenagem que o empreendedor estará fazendo, nós vamos resolver aquele programa de maneira importante. Deixar registrado isso. E eu passo a palavra aos conselheiros. É que foi lido na última reunião, mas vamos... É pela aprovação. Quer que nós ler novamente? A Júlia já faz a leitura disso aqui. Fundamentação. O EIV consiste em um documento que procura identificar e avaliar a situação existente e as consequências da implantação do empreendimento sobre a vizinhança, que ali mora ou transita, considerando a infraestrutura disponível, demandas por equipamentos públicos, saúde, educação, lazer, transporte e segurança, mobilidade urbana e condições ambientais. Os artigos 440 e 441 do Plano Diretor de Chapecó estabelecem a documentação e informações mínimas previstas para o estudo de impacto de vizinhança, as quais foram apresentadas pelo requerente. Os zoneamentos incidentes no imóvel são unidade de moradia e unidade funcional de descentralização do desenvolvimento nível 1, segundo o mapa anexo 3 do Plano Diretor de Chapecó. A estimativa populacional de 821 habitantes consiste em 3 blocos com 18 pavimentos cada, destinado a atender ao programa Minha Casa Minha Vida e com o uso de outorga onerosa do direito de construir. Quanto à faixa de área de preservação permanente, localizada na Servidão Louro, o empreendedor deverá realizar a recuperação da área através da apresentação de PRAD, Projeto de Recuperação de Área Degradada, a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, que já está, como o Flávio apresentou, já está ali. Qualquer outra intervenção na faixa de APP ou curso d'água deverá ser previamente aprovada pelo órgão ambiental competente. Para mitigar os impactos causados pelo aumento na geração de resíduos domiciliares, o empreendedor doará ao município 2 containers, reciclável e orgânico, conforme a determinação da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. Como a região onde está prevista a implantação do empreendimento não possui rede de coleta de esgoto, o empreendedor executará uma ET, Estação de Tratamento de Efluentes Próprias, a ser aprovada pelo setor competente. A área de lazer mais próxima ao empreendimento é o Parque Palmital, localizado na Rua Olinda e é utilizado pela comunidade para a recreação, inclusive com o uso das churrasqueiras, que encontram-se em situação precária. Diante disso, o empreendedor propôs a execução de um quiosque com churrasqueira no padrão fornecido pelo município e a doação de 5 brinquedos para o playground. O empreendimento se localiza na Avenida Irineu Bornhausen,
Importante via de acesso ao município classificada como arterial, com 25 metros de largura e constante fluxo de veículos de carga e de transporte coletivo. Seu entorno é predominantemente de edificações de pequeno porte e relativamente baixas. O artigo 146 do Plano Diretor de Chapecó prevê o número de pavimentos e a altura máxima das edificações localizadas em vias com largura inferior a 15 metros, inseridas na UFDD1, neste caso a Rua Rafael Beley. O acesso para a entrada de pedestres e veículos ao edifício se dá a partir da Avenida Irineu Bornhausen. Já o fluxo de saída dos veículos acontecerá pela Rua Rafael Beley, classificada como via local, com 4,80 metros de faixa de rolamento, 8,40 metros de caixa viária, com o objetivo de minimizar o conflito de fluxos. Os portões do acesso de veículos ao empreendimento serão recuados de modo a reservar uma faixa de acomodação para 4 veículos no acesso a partir da Avenida Irineu Bornhausen e um veículo na saída para a Rua Rafael Beley, evitando assim que os veículos permaneçam sobre o passeio. Para mitigar o impacto a ser executado pelo empreendimento na Rua Rafael Beley, o empreendedor propõe-se executar a alteração do tráfego de veículos para mão única, sentido Avenida Rua Mato Grosso. Além disso, para minimizar os conflitos de trânsito, propõe-se o fechamento do canteiro central da Irineu Bornhausen, que dá acesso a Rafael Beley e que atualmente ocasiona o cruzamento inadequado dos veículos, e executar melhorias na sinalização horizontal e vertical das vias do entorno do empreendimento. Salienta-se que, ainda que constantes no EIV, as propostas referentes a intervenções de trânsito deverão ser submetidas à análise da autoridade de trânsito do município. Conclusão. As câmaras técnicas de meio ambiente, mobilidade e planejamento opinam pelo deferimento do EIV, condicionado à adequação do projeto ao artigo 146 do Plano Diretor. É o parecer. Lido o parecer, inscrito conselheiro Lírio. Então, só confirmando, 146 refere-se à altura da edificação quando tem acesso por rua com menos de 15 metros, né, Juninho? É isso? Tá. Não havendo inscrição, Ederson. Na reunião passada, até por uma interpelação minha, o colega pegou e refez uma apresentação muito melhor, se diga de passagem. Meus parabéns, ela melhorou drasticamente, mas continuamos com o mesmo problema. Nós não temos parâmetro para analisar o que deve ser doado em função dos danos causados. Isso nós estamos falando desde que foi criado o plano diretor. Nós temos que criar uma fórmula, alguma fórmula matemática, de um lado, danos num quadro, no outro lado, número de unidades, investimento, orçamento, mitigação, o que é possível, o que não é, o que realmente é isso. Assim, nós estamos muito no sentimento aqui, eu fui com a cara dele, beleza, vou aprovar. Entende? Nós temos que parar com isso. Na reunião passada teve um caso da catedral, ela levantou um problema de uma escola que precisava uma sala a mais, beleza, essa aqui não é assim. Só que não é que ela levantou, o EIV indicou. Não, quem faz o EIV? Foi a própria construtora, então ela levantou, aqui é o mesmo caso, eles estão verificando. Me causa uma preocupação, porque assim, a tubulação ali ela é estrangulada, tem que ser até o desemboque dela aumentado, e não somente ali onde está em vermelho. Então, o custo, para mim, me parece que não é só aquele ali, vai ser um pouco maior. Aí, se o município vai suportar e vai fazer dali em diante, aí é uma situação que nós estamos sabendo agora, nas suas palavras. Então, nós temos que ter essa noção. Então, não, o trecho da rodovia ali, nós vamos agora tratar esse assunto, né? Certo, mas vamos ali, ó, no verde, vai para onde? Vai na rede existente, nada adianta melhorar essa tubulação, porque só vai ter um volume maior que vai represar na ponta, na saída. Então, nós temos que ter, aonde vai ser a saída de água, é o nosso gargalo. Então, nós temos que ter melhoria. Vai ser distribuído, né? Mas não, ali no desenho não me parece distribuído. Então, assim, é uma análise muito superficial, é isso que eu estou falando, nós estamos fazendo muito no sentimento. É melhor que o que está hoje? É. Mas isso é o suficiente? Esse é o caso. Ou nós estamos onerando demais o empreendedor, ou nós estamos onerando de menos ele e onerando o outro que fez antes. Então, é esse parâmetro que nós temos que ter um cálculo matemático. Nós temos que parar com o achismo pela cara do cliente, ou, que nem disse um colega um tempo atrás aqui, que parece um suborno institucionalizado. A gente instituiu um suborno ao Concidade, porque o cara vem aqui, eu vou fazer esse dano. Com a medida mitigatória, essa eu vou resolver o problema. Então, foi levantado isso aqui já, antes da sua presidência, antes da presidência anterior do Valmor,
já era um item de pauta que não foi solucionado. Então, eu acho que nós temos que solucionar, esse é o primeiro ponto, criar um critério, um parâmetro claro para todo mundo. A regra do jogo é essa. Doravante, nós vamos fazer assim. Para ter 5 pavimentos, nós vamos ter essa medida compensatória. Nós temos que clarear, Américo, porque assim, fica injusto. Por exemplo, ele fez um trabalho legal, eu no primeiro momento achei que não era suficiente, hoje já estou convencido que já ficou mais a contento, mas ainda acho que temos que umas coisinhas para melhorar, mas é sentimento, não é cálculo exato. Arquiteto César Ciarini. Até que eu acho que o Ederson tem razão, Américo, em alguns aspectos aqui. Eu gosto de discordar dele, porque ele gera sempre polêmicas aqui e não dá a solução total, né? Mas, assim, eu acho que levantar esse assunto de equilibrar, vamos dizer, as compensações, eu acho que é um trabalho a ser feito, mas eu acho que não cabe agora para aprovar ou não aprovar esse EIV. Então, eu entendo que a parte de drenagem, como já passou pela Câmara Técnica e observou, e vai ter esse trabalho junto com a Prefeitura, parece que vai ficar adequado. Não cabe a nós, talvez, considerar isso aqui. E considerar também que, geralmente, se apresentam sempre as medidas mitigadoras do impacto negativo. Pouco se fala aqui do impacto positivo que causa, né, o empreendedor. Então, eu também sou empreendedor, eu acho que tem que começar até a evidenciar bastante qual que é. Às vezes é muito mais impacto positivo que tem um empreendimento desse porte para a sociedade, enfim, do que o negativo que a gente fica aqui criticando às vezes, tá? Então, de minha parte, tá, parabéns aí, eu acho que estão trabalhando direitinho para fazer aquilo acontecer bem e funcionar bem, né? Obrigado. Sim, só complementando ao que o Antonini estava comentando, cada empreendimento tem um EIV, tem um técnico, ele faz um levantamento, ele é responsável técnico pelo EIV. Ele vai levantar as demandas, vai apresentar, vai ter um quadro lá de medidas mitigadoras, compensatórias, e vai ser definido. Às vezes, o empreendedor propõe, conversa com a Câmara Técnica, conversa com o secretário, e se define a medida mitigadora para o impacto que aquele empreendimento vai causar. No caso do Magnólia, que era da Catedral, o técnico levantou a falta de escola. Então, ele propôs uma medida mitigadora ou compensatória para essa questão. O Flávio levantou algumas questões referentes a esse empreendimento. Nesse caso, não tem questão de escola, tudo isso está ok. Então, ele propôs as medidas, que foi conversado com a Câmara Técnica, com o secretário, com todo mundo. Então, não tem, talvez, estipular um valor, mas eu acho complicado. Eu acho que depende de cada empreendimento. Pessoal, minha fala já foi um pouco prejudicada pelo Ciarini, que se trata mais ou menos a minha ideia também. Eu só gostaria de colocar, quando se fala em prejuízo, o benefício que traz. Mas nós estamos falando do empreendimento Minha Casa Minha Vida, que tem que ser fornecido pelo empreendedor um apartamento com garagem coberta na faixa de R$170 mil. Aqui já está sendo dado, nisso oferecido, quase 2 apartamentos. Quase 2. O que nós temos é que dar condições que o empreendedor faça o empreendimento. E não aqui ser uma bancada de negócios onde a gente vai reduzir o lucro de forma que a obra não ocorra. Então, que os conselheiros sempre tivessem isso, principalmente para quem não é da área da construção civil, que está aqui, que para tudo se tem um custo. E, quando é Minha Casa Minha Vida, nós temos que viabilizar o máximo para levar essas moradias e não ver como forma de arrecadatória. Pessoal, então assim, primeiro eu quero dizer que encerrou a discussão e vou botar em votação, tá? Então, em discussão, a discussão está encerrada em votação. Quem aprova o projeto, como está... Américo, me permite. É minha última aparição aqui no Conselho, então eu disse que eu não ia falar, mas vou falar. Nos outros presidentes, nas outras presidências, a gente combinou que para a votação, a gente levante a mão sempre para votar para favor, contra e abstenção. Porque essa maneira, às vezes, fica como está, é meio inibidora em alguns aspectos. Então, se possível, quem é a favor, quem é contra e abstenção. Desculpa. Não, está perfeito. Só levante uma mão só, não as duas, porque daí pode dar problema na hora de contar. Não, não tem problema nenhum. Então, a discussão encerrou, colocamos em votação. Quem concorda, levante a mão, por favor.
E agora eu tenho que fazer a conta quem é dos conselheiros. Pelo que eu estou vendo, está tudo certo. Não teve abstenção, né? Quem é contrário, levante a mão, por favor. Abstenção. Na verdade, não pede abstenção, se o cara ou é a favor ou é contra. Por exemplo, Américo, no próximo eu vou ter que me abster porque eu dei parecer do Júnior Kart. Eu vou ter que me abster por causa disso. Então, é possível que tenham abstenções. Pessoal, então está aprovado, tá? E só eu gostaria de registrar o seguinte para vocês. Eu falar de banca, falaram de balcão do negócio, falaram de... Nós estamos com a academia aqui. Eu acho que fica um pouquinho desfavorável, assim, ó. A nossa função aqui em cima, é mediar a decisão dos senhores, das senhoras e senhoritas. Então, né, por favor, né? Parece que não caiu, não foi bem. Vamos para frente. Vamos agora ao processo do Júnior Kart Clube, número 24297.18. Na verdade, é um projeto que ele está sendo elaborado pelo Júnior Kart Clube, mas tem a participação muito forte e iniciativa também do município de Chapecó, que pretende ter no Júnior Kart Clube o grande motivador de mais uma potencialidade turística e de negócios de Chapecó. A potencialidade turística e de negócios de Chapecó foi muito importante no passado, que era o chamado kart, o kartismo, né? E agora se mantém, porém os nossos chapecoenses estão tendo que praticar esse esporte fora de Chapecó. E o Júnior Kart, a JCI, né, que mudou a configuração, a JCI, está fazendo uma entrega muito grande para reviver isso tudo. E como é que fez a entrega? Além de adquirir uma área de terra numa região que nós sugerimos, porque era uma região que nós estamos vocacionando 100% quase para o turismo, além disso, vai investir no processo. Então, nós estamos passando uma proposta de execução de um projeto especial de forma excepcional para a implantação de um cartódromo numa área de terras na região, eu vou dizer da Serrinha, depois, tecnicamente, fazer a região correta. E eu gostaria de passar, então, para a Jussandra, ou para quem ela determinar, para que fale sobre o projeto. Boa tarde, presidente Américo. Boa tarde, conselheiros, convidados e a todos aqui presentes. Eu sou a Jussandra, estou presidente do Júnior Kart Clube agora em 2019. E, em primeiro lugar, queria manifestar que a gente está muito feliz por essa oportunidade de estar aqui nesse momento para mostrar o nosso projeto para todos vocês. Então, o que é o Júnior Kart Clube, né? O Júnior Kart Clube é uma entidade vinculada à JCI Chapecó. A JCI Chapecó, muitos de vocês conhecem, né? Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve uma série de projetos aqui para o nosso município, entre eles alguns bem conhecidos, como Oratória nas Escolas, o Abuso do Diálogo e tantos projetos que a gente faz. E todos os membros da JCI são, pois, membros do Júnior Kart Clube. Tá? E o Júnior Kart Clube ele surgiu há 47 anos atrás, lá em 1972. A gente construiu, com a ajuda da prefeitura, uma pista de kart ali na saída de Chapecó, no sentido do acesso da BR-282, ali na área da Colônia Sela. E por muitos e muitos anos essa pista existiu, a gente realizou muitas provas de kart, a gente movimentou o esporte de Chapecó e de toda a região. Eu vou mostrar para vocês agora a imagem da nossa pista, né, lá de 1975. Então, essa foi a primeira pista do Júnior Kart Clube. Inclusive, eu trago aqui uma imagem que, para nós, é motivo de muito orgulho, que foi lá em 1980, quando a gente teve o Ayrton Senna aqui em Chapecó, aqui em nossa cidade, quando ele recebeu o troféu de campeão brasileiro de kart, lá em 1980. Então, essa imagem nos orgulha muito, a gente sempre traz para compartilhar, então, para que todos tenham esse conhecimento também. Aqui, o que aconteceu depois disso tudo? Né? Por
30 anos a nossa pista funcionou, existiram muitas provas, e depois de um tempo, ela começou a não atender mais os requisitos necessários à homologação das corridas de kart. Né? Ela não tinha mais o circuito necessário, as medidas necessárias, e a gente não conseguiu mais realizar as provas. Então, a gente trabalhou no sentido de uma permuta dessa área de terra que a gente tinha, dessa pista que a gente tinha, para uma área maior. E a gente conseguiu fazer essa troca da área de terra para uma área bem grande, que é essa área aqui, ó, esse circuito aqui, que fica do lado, ali, acesso Goiôem, né, sentido Goiôem, na linha Serrinha, do lado da área do Guará, do CRC, do Clube do CRC. Passa o CRC, entra uma entradinha à direita ali, entra 1 quilômetro para dentro, chegou na nossa área de terra. Tá? Então, fica localizada ali. O que aconteceu? Essa área ela possui 200 mil metros quadrados. Ela é uma área que comporta, sim, o nosso projeto. Né? A gente realizou a contratação do projeto, a gente fez esse projeto há anos atrás também com o Heinz, que é um alemão especialista em projetos de cartódromos, que já fez vários cartódromos pelo mundo. Então, esse é o traçado da nossa pista. Né? Esse é o traçado da nossa pista, esse é o nosso projeto. Aqui a gente já está contemplando também áreas de estacionamentos, estudando a questão dos acessos, todas as edificações que comportam a estrutura da pista para o seu funcionamento. A gente tem tudo isso em andamento. Né? E esta é uma imagem então, do projeto, né, para ilustrar, para que todos vocês tenham essa visão macro aqui da nossa pista inserida na área de terra, né? O circuito dela, né? A extensão dela é de 1.212 metros de comprimento de todo o circuito. Opa, não está voltando. Voltou, ele selecionou. Desculpa. Então, assim, 1.212 metros de extensão. Então, o que isso significa? Que os padrões desta pista são padrões de um cartódromo internacional. Então, vejam também qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é de desenvolvimento do esporte, do turismo para o nosso município, para toda a região, porque essa pista ela vai ser referência. Ela vai ser referência do Brasil, com certeza, como um parâmetro de pista internacional. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra ao nosso diretor de projetos, que está representando aqui o Júnior Kart Clube também, o Marcelo, para que a gente comente sobre um ajuste em relação à proposta. Tá, ok. Obrigada. Então, dando sequência, nós vamos ler o parecer agora que foi construído. Fundamentação. A área de terras em que se pretende implantar o cartódromo, de acordo com o mapa anexo 3 do Plano Diretor de Chapecó, possui zonamento MDR, Macrozona de Desenvolvimento Rural, no qual a atividade solicitada não é permitida. Todavia, o artigo 473 do Plano Diretor está previsto que o município pode autorizar, de forma excepcional, a execução de projetos especiais, de uso público ou privado, que, apesar de sua singularidade e relevância, não são compatíveis com os padrões urbanísticos determinados para o local da implantação, na forma da lei municipal específica, com declaração de interesse público pelo chefe do Poder Executivo e definição dos parâmetros urbanísticos a serem respeitados. O projeto de lei em questão grava a área de abrangência da matrícula imobiliária número 88144 como uma área AUE, área de urbanização específica, e ponto dos índices urbanísticos a serem obedecidos no momento da implantação. Como a área localizou originalmente em zonamento MDR, por coerência, modificaram-se os índices já previstos para esse zonamento no PDC. Taxa de ocupação máxima de 20%, coeficiente de aproveitamento básico de 0,40, número máximo de pavimentos igual a 4, recuo mínimo de 10 metros após a faixa de domínio da estrada municipal, afastamento mínimo de 5 e taxa de permeabilidade mínima de 20. Conclusão, a Câmara de Planejamento e Gestão do Solo Urbano opina pelo deferimento do texto do anteprojeto de lei para projeto especial destinado a cartódromo, desde que respeitados os índices urbanísticos expostos acima.
A conclusão da análise do estudo de impacto de vizinhança pelas câmaras se dará após a sanção da respectiva lei pelo prefeito municipal. Eu vou fazer a leitura, então, do projeto de lei. Eu não sei se vocês se recordam, ele é o mesmo, ele vai na mesma linha, similar a um do Hospital Regional que a gente fez também, uma reunião extraordinária. Então, tá. O projeto de lei ele vai declarar de interesse público e autorizar a execução de projeto especial de forma excepcional destinado à implantação de cartódromo e de outras providências. Fica declarado de interesse público com base no artigo 473 da Lei Complementar número 541 de 2014, Plano Diretor de Chapecó, e autorizada a execução de projeto especial de forma excepcional destinado à implantação de cartódromo a ser instalado sobre a área de terras matrícula imobiliária número 88414 de propriedade de Júnior Kart Clube. Artigo 2º. Fica gravada como área de urbanização específica a área de terras descrita no artigo anterior. Então, a gente está alterando um mapa do plano diretor. Fica o poder público autorizado a aprovar o projeto especial que trata o artigo 1º desta lei com as seguintes diretrizes urbanísticas e índices construtivos. Então, aqui estão os listados conforme a Câmara de Planejamento citou no parecer. E artigo 3º, os dispositivos desta lei deverão ser utilizados de forma exclusiva para a execução do projeto especial de que trata o artigo 1º. Artigo 4º. Fica sob a responsabilidade da SEDUR a análise técnica e aprovação do projeto com base nos dispositivos desta lei e em demais normas urbanísticas vigentes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrário. Eles querem fazer uma consideração a respeito de um desses índices urbanísticos e construtivos aqui do artigo 3º. Exatamente. Então, após o retorno da Câmara Técnica, né, a gente tem também uma comissão, uma diretoria de projetos interna, a gente conversou em comissão, e prevendo toda a parte de projetos futuros que a gente tem em função da pista e das edificações complementares para viabilizar o funcionamento desse cartódromo internacional, é que a gente fez algumas análises. E agora sim, convido o Marcelo então para falar a respeito de um item que a gente gostaria de ajustar. Boa tarde, secretário Américo, Câmara Técnica, conselheiros, boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiro, deixar claro, assim, esse projeto que foi mostrado pela Jussandra faz parte de um master plan que foi desenvolvido em 2013 ainda, né? Então, antes da revisão do plano diretor ainda, tem uma série de ajustes que a gente precisa fazer e a gente entende disso em função das novas exigências e necessidades, né, que o projeto vai ter que se adequar. Hoje a gente tem um projeto executivo da pista, né? Então o traçado dela, bem como as declividades, as faixas de escape, né? Isso tudo está previsto, está bem desenvolvido por esse engenheiro que foi contratado. O que a gente está solicitando agora, então, em virtude de que durante todo esse tempo teve um processo de licenças ambientais para correr, plano de corte, então a gente foi desenvolvendo esses projetos e agora chegou a fase, então, de aprovar o projeto do cartódromo, né? Em feito uma consulta prévia, nos solicitaram um estudo de impacto de vizinhança e logo mais agora, então, esse projeto de lei específico para a área, que nos dá, então, uma área de urbanização específica, que seria nessa área da Serrinha, o direito e esses dados aí nos mostram o potencial que a gente estaria sendo oferecido. O que a gente vem solicitar, assim, seria só na parte da taxa de ocupação máxima, em virtude de que as edificações ali elas são predominantemente térreas. Tá? A gente teria uma torre de controle e talvez um ambulatório que teria mais de um pavimento, mas o restante são predominantemente térreas, as edificações que serão, claro, desenvolvido o projeto e depois executados mediante aprovação da prefeitura. Mas com essa taxa de ocupação máxima, a gente consegue ir em torno de 40 mil metros quadrados, tá? Sendo que o nosso índice nos permite 80 mil metros quadrados. Então, tendo se possível, deixar taxa de ocupação máxima da base em 40%, o restante pode limitar em 20%, e essa seria a nossa única ressalva quanto a essa proposta. Ok. Bom, conselheiros, então foi feita a apresentação. Esse projeto, como eu falei para você, ela tem a iniciativa do município de propor,
mas tem toda a articulação, trabalho, dedicação da JCI em montar esse projeto. As câmaras técnicas aprovaram, e nós estamos, então, vamos colocar para discussão. Ciarine. Ciarine, arquiteto. Primeiro, parabéns aí para a Ju e a sua turma, né, no Júnior Kart Clube, retomar esse assunto, né, e esse tema que é muito legal, acho que vai ser para a nossa cidade, né. Eu tenho só, assim, eu acho algumas observações. Quanto a esse pedido novo da taxa de ocupação, não vejo problema, acho que isso é positivo para a cidade nesse sentido. E também pode ser feito no dia que vocês trouxerem o empreendimento que requeira mais índices e mais taxa de ocupação para o próprio Concidade novamente. Porque já vai ter bastante 1.000 metros quadrados para vocês executarem. Eu acho que não vai ter grandes problemas nesse sentido, né? O IV também vai ser tranquilo, tem um monte de árvore para vocês conversarem em volta lá. Acho que a vizinhança é tranquila, não vai ter problema. Eu estou pensando aqui na questão da acessibilidade para lá, para o kart, e também o estacionamento. A gente assiste muito corridas por aí, assim, eu acho que a pretensão, talvez, do Kart Clube de trazer bastante movimento para lá, eu acho que o estacionamento interno, ou esse pensamento deve ser, eu olhei ali, me parece pequeno, não sei, né, mas que ele tenha, porque a probabilidade vai muita gente de carro para lá, até pela distância, né? Então, acho que abrigar bastante estacionamento vai ser positivo para vocês. Nem vi quanto é e não é essa a questão. E queria aproveitar também a oportunidade, Américo, nessa fala. Eu gostei muito porque isso é um processo que foi feito junto, né, com uma instituição comunitária que trabalha junto com o poder público e consegue trazer coisas para a cidade. E isso foi feito através desse decreto-lei, né, e que declara de interesse público, né, e autoriza então a execução desse projeto. Eu vou recordar como a minha última fala aqui, Américo, também gostaria muito que isso acontecesse com o nosso parque Chapecó, no Lajeado, que também tem essa mesma pegada, né? É a SAC, uma instituição que quer ajudar a cidade e também precisa desse tipo de movimento. Nós já estamos em movimento e provavelmente esse processo vai chegar aqui no Concidade também. Espero que ele passe muito bem, como agora está sendo esses outros demais que favorecem o turismo e o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns para vocês, tomara que passe muito bem, que vocês façam um grande trabalho lá, um projeto bonito, né, para esse parque. Lembrar também que o Alexandre Rigon foi campeão, né, era aqui de Chapecó também, na época do kart, né. Parabéns. Conselheiro Lírio Sanagioto, só para que a gente possa analisar, poderia passar para nós o que está sendo computado em taxa de ocupação ali, que, ao meu ver, não está sendo usado 40.000 metros? Porque se nós computarmos estacionamento, não é computado nas edificações normais. Então, o que está sendo computado nessa taxa de ocupação? Boa tarde, Lírio. Tudo bem? É um prazer respondê-lo. A princípio é assim, nós estamos discutindo em cima de uma MDR que tem os índices básicos da MDR. Então, o que foi proposto para nós é o que é incidido da MDR, né? Que seria o 0,4%, 20%. Como a gente tem essa questão de ser predominantemente térreo, claro que o projeto hoje não tem mais de 3.000 metros quadrados, se nós for somar edificação. Pista não vai contar porque não é coberto, não é uma edificação. Então, só que aí nós teríamos a solicitação tá para nós balizar com o índice. Se nós tiver 80.000 metros quadrados de potencial construtivo, nós vamos construir só no térreo, nós vamos usar só metade desse índice. Essa é a única ressalva. Se for possível. Mas a gente está falando aqui de um cartódromo internacional. Tá? A gente tem uma demanda hoje que pode ser de 3.000 metros quadrados. Futuramente, a gente pode estar tendo que abrigar mais equipamentos, uma série de coisas, né? Então, esse projeto já vai prever esse potencial. A gente fez essa solicitação no sentido de ter uma garantia, digamos, uma garantia já de índice futura, né? Pensando...
pensando no futuro, né? Daí não sei. Bom, nesse momento, para nós ter essa garantia faz diferença, Lírio. Nesse momento. Uhum. Não, só cumprimentar também pela iniciativa. Eu fiz parte do kart clube no início, né? E em 80, quando o Chulé correu, Américo, eu era fiscal de pista. E o Chulé andou na frente dele aqui. Para quem não sabe, o Chulé é o Clóvis Concato, eterno campeão nosso de kart, e também depois na velocidade de terra com Opala, Stock Car. Mas parabéns a vocês pela iniciativa. Tem o nosso apoio. Podemos encerrar a discussão? Ok. Eu vou encaminhar a votação com a solicitação da JCI. Então, veja bem, tem dois encaminhamentos. Quem concorda com o projeto como está colocado aqui, ou quem concorda com o projeto conforme a solicitação, incluindo a alteração proposta pela JCI. Tá ok? Pode ser assim? Porque daí bota as duas em votação, fica mais... Deixa eu conduzir do meu jeito, senão eu não consigo, né, gente? O presidente tem que presidir, senão não dá certo. Então, só uma dúvida, eu estava aqui discutindo, lá na Bacia do São José, qual é a taxa de ocupação, Juliet? E só uma dúvida, acho que é 40%, acho que podia seguir, se for o mesmo do nosso mais restritivo do município, que seria a Bacia do São José. Daí nem precisaria votar os 20%. Eu acho que o que vai resolver é uma resposta técnica da mesa, quando elegeu os 20%. A diferença entre os 20 e 40, o motivo da eleição dos 20 e não dos 40, que aí esclarece isso e caminha a votação. Então, encaminhamos a votação da proposta apresentada pelo município com a Câmara Júnior, com o acréscimo do que foi solicitado pela presidência do Júnior Kart Clube. Quem concorda, levante a mão. Quem se abstém? Quem discorda? Fiz ao contrário, porque eu sabia que todo mundo levantou a mão. Então está aprovado com uma abstenção. Pessoal, com os 40. Agora vocês se virem, né? Se virem agora arrumar dinheiro para construir tudo isso aí. Ô Ederson, vamos lá medir, né? Como é que está esse negócio? Tem que crescer. Nem que seja para os lados, né? Sim, já tá, a Jussane já deixou aberto para inscrição quem quer participar do projeto aí, ó, tá? Mas parabéns aí, nós temos agora a formulação do projeto de lei pelo gabinete do prefeito, encaminhando para a Câmara. Tenho certeza que os vereadores irão todos ser favoráveis e tudo vai tramitar de maneira adequada. Pessoal, encerramos a pauta das apresentações. Vamos nas manifestações gerais de encerramento. Primeiro, eu queria deixar registrado que nós teremos que fazer a audiência pública da eleição dos conselheiros das entidades organizadas. A proposta que eu queria deixar para o grupo é fazer no final de abril. São seis vagas. 6 vagas de entidade, duas entidades empresariais, 2 de entidades de trabalhadores e 1 de entidade acadêmica. E 2 de entidades acadêmicas. A proposta que eu queria deixar para vocês fazer no final de abril. Pode ser? Fechado, então. Faremos aqui, nesse mesmo auditório, e a Julia vai ver essa situação. Outra situação, pessoal, são as câmaras técnicas. Todo mundo sabe, os conselheiros todos sabem, mas geralmente quem começa a trabalhar com projetos, começa a dar valor para a Câmara Técnica, porque a Câmara Técnica tem uma questão fundamental, ela é a base estruturante da tomada de decisão por parte dos conselheiros, na sua grande maioria, né, Ederson? As pessoas olham a Câmara Técnica e veem
quais são as posições. Mas nós estamos tendo participação dos nossos conselheiros nas câmaras técnicas. E então fica o lembrete, tanto para os conselheiros que permanecem, quanto aqueles que eventualmente, por encerrar o mandato, vão acabar deixando o posto, para que nos indiquem técnicos para participar da Câmara Técnica. É muito importante. Então, por favor, né? É muito importante. Então, nós precisamos do quê? Pessoas que sejam técnicas, que continuem aí ajudando o município no sentido de prestar esse trabalho que é semanal, de estudar junto com a equipe da prefeitura e com os demais membros as situações específicas de cada caso como esse que foi discutido hoje. Em todo caso, nenhum caso vem de maneira abrupta, todos vêm com um trâmite interno que é obrigatoriamente passado por todas as câmaras técnicas. Então, fica a mensagem, o recado. Queria passar a palavra se alguém quer fazer uma manifestação. Boa tarde, conselheiro Faé, da região do Goiôem. Também parabenizo aí o pessoal aí por ter escolhido a nossa região lá. Isso vem nos agregar muito, né? Eu também gostaria de pedir alguns minutos para a gente falar um pouquinho do Goiôem. A gente está com o arquiteto Marcos Galupo. Se fosse nos permitido aí uns 5 minutinhos, para ele explanar alguns pontos que a gente já tem se reunido por diversas vezes, da forma que venha melhorar o quesito turismo na região. Se trata dos índices construtivos. Se for possível, eu gostaria de passar a palavra ao Marcos. Ok. Marcos, por favor. Boa tarde a todos, arquiteto Marcos Galupo. Na verdade, assim, a ideia não é entrar muito em detalhes, porque a gente não montou ainda uma apresentação e tal. Acho que são ideias que tem que ter um apoio aí de imagens, mas entra nesse contexto de análise e aprimoramentos com o plano diretor, né? Especificamente do Vale do Rio Uruguai. Na verdade, no início dos trabalhos, nós começamos lá na ponta, lá no Goiôem mesmo, e foi expandindo, né? Então, os zoneamentos no plano diretor que as nossas propostas estão contemplando vai da MOR, da UDT e da AUIGO. Ano passado teve 2 apresentações lá na comunidade, depois teve mais pessoas aí nos ajudando, né? O Rafael, o engenheiro também, o próprio Secov, e são alguns pequenos aprimoramentos em termos de zoneamento. Não entra nem índice construtivo, a gente até entende que as nossas propostas são modestas em relação às cidades aí que a gente andou estudando, bem menores que Chapecó, são de certa forma modestas. Mas assim, de forma geral é uma primeira, vamos dizer assim, uma provocação para colocar em pauta a região da MOR, o DT e a UIGO, que é o Goiôem, lá o loteamento que a Foz do Chapecó fez, né? É mais referente a número de andares, largura de vias, que hoje o plano diretor fala em estradas municipais com 25 metros de largura, e lá pela topografia é quase impossível executar isso. Então, são 6 aprimoramentos nesse documento que já foi protocolado na Secretaria, foi protocolado na Secretaria de Planejamento, foi protocolado na Secretaria de Turismo também, e apresentado para o Márcio Sander. Tá? Então, acredito eu que nas próximas reuniões do Concidade a gente vai poder ter o espaço aí para entrar em detalhes, câmaras técnicas, enfim, até a parte jurídica da prefeitura, né, que com certeza, quando mexe o plano diretor, envolve isso. Não é algo, a gente sabe que não é algo fácil, mas a gente acha que é inevitável para o desenvolvimento daquela região, que a gente entende que está uma certa inércia. Tem aspectos assim que fogem do plano diretor, por exemplo, o Pacoera, que não saiu ainda, né, uma polêmica isso, né, folclórico já, né. Mas enfim, tem uma equipe, em resumo, que está trabalhando aí de forma voluntária em cima daquela região, que é uma região turística, tem a ver com a proposta aqui do Junior Kart Club aí também, né. E enfim, eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa muito técnica, né. Então, só para explicar que a gente está,
nós vamos ter nas próximas reuniões, talvez, aí, espaço para explicar melhor. Né? Marcos, a gente vai marcar uma reunião anterior, fora do Concidades, para detalhar um pouco mais essa situação técnica e, em caso de nós avançarmos, nós trazemos de volta para o Concidades. Mas, perfeito, com certeza, a gente vai sentar, daqui a uns 10 dias, quem sabe, a gente senta já e começa a conversar sobre esse assunto. Ótimo. Tá, okay? Obrigado. Obrigado. Márcia Regina Sartori Damo. Boa tarde a todos. Já fui apresentada pelo presidente, então dispensa a apresentação. Eu represento a UNOESC. Só queria colocar, Américo, que hoje a gente tem uma turma inteira, mas quase todas as reuniões a gente tem 1, 2 ou 3 alunos aqui participando, porque eu tento motivá-los, porque além da aprendizagem em sala de aula, eu considero a aprendizagem na prática como até mais importante, né? Assim como as meninas que trabalham aqui na secretaria. Então, assim, e uma sugestão que eu queria dar em cima da pauta anterior é que talvez as câmaras incentivar os profissionais que vêm apresentar os estudos de impacto de vizinhança, e isso a gente tem falado muito em sala de aula também, que reforcem também os impactos positivos. E não tem sido falado. Nas últimas reuniões tem sido falado só dos impactos negativos e só das medidas mitigadoras em relação a esses impactos. Então, quem sabe a prefeitura sugerir, né, aos profissionais que observem isso, que eu acho que é bem importante. Com certeza. Faé. Não, tá lá, só um pouquinho, tem mais, antes do Faé, antes de você ainda tem o nosso conselheiro lá do Santo Antônio. Não? Lá atrás está escrito. Boa tarde, conselheiro da Universitária. Isso. Eu queria para ver em pauta o Dom José Gomes, que entrou e depois, ano passado, e não veio mais. E eu preciso saber em que pé que está também, porque os moradores estão pedindo lá, para mim saber. Quando é que vem em pauta de volta? O Dom José Gomes está com os projetos em análise, está com o geométrico em análise complementares, mas está andando. Devagar, mas está andando. Faé agora, depois o Ederson e acho que a Luciane. Bom, gente, eu gostaria, como é a nossa última reunião, de fazer um agradecimento especial a todos os colegas, dizer que a gente aprendeu muito e, de uma certa forma, a gente também ajudou a desenvolver, nesses 4 anos, a cidade, né, que cresce, graças a Deus, e vai continuar crescendo. Gostaria também de desejar uma boa sorte para os próximos conselheiros que estão vindo aí, que é um trabalho muito importante para a cidade, né? E muito sério também, um compromisso de muita responsabilidade, né? E agradecer todos os demais, os ex-presidentes que passaram aqui. A gente aprendeu muito nesses últimos anos aqui. Foi de muita motivação para a gente, muita aprendizagem, uma experiência fantástica que eu vou levar para o resto da vida. E meus parabéns a todos e o meu muito obrigado, gente, aí, tá? Última vez hoje. Eu gostaria de deixar que ficasse na mesa, como a gente já sugeriu, bem antes da sua presidência, novamente, aquela questão dos índices. Não me refiro a esses casos mais maiores, mas aqueles corriqueiros, onde nós tenhamos casos de quinto pavimento de garagem, sexto pavimento, a gente criar parâmetros e regras claras, quais serão as medidas mitigadoras, para parar com essa história de vir aqui cada um sugerir alguma coisa, para ser justo para todos. Acho que a gente tem que discutir isso aí. Então eu proponho que seja criada uma comissão de conselheiros para resolver isso aí, já que assim, foi deixado 2 anos ou 3 anos para o Concidade resolver a presidência e não teve efeito. Américo, presidente, estamos nos assuntos gerais ou nas homenagens aos que vão embora? É tudo junto? Tudo junto. Então vou aproveitar e fazer as duas aqui.
Não, nos assuntos gerais, eu vou fazer uma menção aqui de volta. Eu trabalhei muito tempo junto com a SAC e o IAB para esse projeto do Parque do Lajeado, e ele está em bom andamento. Nós temos uma equipe multidisciplinar trabalhando forte nele, e eu vou passar oficialmente aqui para o Ederson trabalhar e defender esse nosso projeto pela SAC aqui no Concidade posteriormente. E até fazer uma solicitação, porque a Jussandra também faz parte da nossa equipe lá de trabalho, lá dentro da parte do urbanismo, que ela seja, como ela apresenta tão bem, assim, tão animada, que ela faça a apresentação e a defesa depois do projeto do parque aqui no Concidade, tá? E de minha parte, lamento um pouco triste, um pouco também, assim, não sei como explicar muito essa sensação, né, de talvez não ter feito o meu dever, né, direito aqui. Talvez eu não tenha sido muito eloquente nas colocações ou nas defesas do que eu fiz aqui dentro do Concidade, né? Mas tenho também que agradecer a oportunidade de ter ficado todo esse tempo aí com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com os trabalhos que foram, né? E me coloco à disposição também, claro, para sempre que puder contribuir como membro da sociedade dentro desses aspectos técnicos e urbanísticos que a cidade precisa, né? Mas eu tenho que agradecer a todos vocês, aí, os conselheiros que me aguentaram, pedir um pouco de desculpa se em algum caso eu fui um pouco mais severo ou a minha observação não foi muito entendida, né? Mas sempre pensando no bem-estar da cidade de Chapecó. Como arquiteto urbanista e cidadão, eu quero muito que essa cidade se desenvolva de forma sustentável e bem planejada, porque ainda dá tempo, né? A nossa cidade ainda não chegou naquele ponto crítico como outras cidades já chegaram. Acho que ainda é possível crescer com qualidade, tá? Muito obrigado a vocês, desculpa alguma coisa e até a próxima oportunidade. A Fabiana quer fazer uma manifestação. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, presidente do Concidade. Eu também gostaria de deixar o meu muito obrigada pela oportunidade que eu tive como pessoa, como ser humano, em ter aprendido tanta coisa durante esses 4 anos. Eu não sou técnica, mas acho que eu sou representante do movimento social lá do Goiôem. Gostaria também de fazer um pedido muito especial, que não abandone o nosso distrito, que pensem, porque a gente vem num processo de amadurecimento. Nós somos uma criança ainda lá no Goiôem, então a gente precisa ter um olhar verdadeiro, um olhar sincero e estudar de forma muito adequada. Então, a gente está, esse grupo técnico, estudando já há muito tempo, mas é importante que a comunidade como um todo, não só o nosso Goiôem, nós, os moradores de lá, mas sim a sociedade chapecoense, que olhe de forma grande, que nós temos a maior riqueza nossa está lá no Goiôem, então, que olhe de forma especial. E eu gostaria de agradecer e desejar uma boa sorte aos nossos conselheiros, o presidente Pedrinho Rotava, que também é o presidente da nossa entidade. É uma pessoa que é filho da terra, então acho que é importante que ele esteja ouvido da maneira dele, mas que venha agregar essa riqueza da terra com o crescimento, com o desenvolvimento. E o Anderson também, que é funcionário da prefeitura, mas também é morador lá. Então, eles entendem a necessidade e o que se precisa. Mas sozinhos eles não vão conseguir nada. Então, que sejam ouvidos e que as coisas aconteçam da melhor maneira. Muito obrigada, sucesso a todos. E eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Obrigada. Pessoal, os conselheiros novos empossados presentes que não passaram ainda o número do telefone e o endereço do e-mail, por favor, só fique um pouquinho no final, que aí a Júlia vai pegar os números corretos e os e-mails corretos para não ter problema na hora de convocar para as reuniões. Bom, então, em face disso, eu quero agradecer a participação da universidade que está aqui presente nos visitando, de todos os representantes e membros que vieram defender suas teses e seus empreendimentos, especialmente aí a JCI, que é nossa parceira e que, como nós havíamos dito, tudo vai dar certo, é só nós ter o tempo certo e cuidar bem desse projeto como se fosse um filho que ele vai nascer e já está nascendo, né? Agradecer aos conselheiros que estão passando o bastão, né, para os demais, que isso aqui é uma corrida de longa distância, não é um tiro curto, como ditado, com cidades, né? Com cidades ele vai e volta, e nós estamos aqui
ora estamos presidindo, ora estamos participando, ora estamos dando conselho, ora estamos dando apoio, como é o caso da plateia à minha direita, no caso. E dizer muito obrigado pelo serviço que vocês prestaram em prol de Chapecó. E aos que permanecem, temos ainda muita peleia, muita coisa pela frente. E esse conselho, ele se porta de maneira, na minha opinião, extremamente adequada e coerente. E é assim que a gente vai fazendo Chapecó andar para frente, né? E nós teremos, então, só para lembrar, que nós vamos fazer essa audiência pública dos conselheiros, mas nos encontramos, então, na nossa próxima reunião mensal, que será na última quinta do mês, como são todas. Tá ok, pessoal? Dia 25 de abril. Pessoal, muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Opa, tá certíssimo.